Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e agora vamos para o capítulo 9 do livro A História da Vida. O tema de hoje é um milagre em forma de livro. Muito bem, então, primeira coisa que eu queria falar para você é a frase, a citação que a gente sempre passa para você. Hoje a citação é de Ellen Goldwhite, diz o seguinte: a ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada atrás de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. Muito bem. Um cara chamado, um escritor, o cara era muito bom, sábio demais. Escreveu um livro, chamado Sócrates e Jesus, E se fosse para resumir, basicamente o conteúdo dessa obra seria a razão em busca da verdade. Mas a verdade pode ser encontrada? Uma boa pergunta, não é? O Sócrates de Keft entende que sim, e responde socraticamente com uma pergunta: se você não tem esperança de chegar, então como pode viajar esperançosamente? Não há pelo que esperar. Pois bem, numa parte do livro, ele coloca ali alguns personagens, inclusive Sócrates, e uma personagem chamada Berta, que era colega de faculdade de Sócrates. A história, o enredo dela é que Sócrates ele entra então numa faculdade ali criacionista que acredita então piamente na Bíblia, E aí ele começa então a ter uma conversa com os seus colegas de sala, E no momento então, Berta, que era colega de faculdade de Sócrates, diz o seguinte: eu apenas interpreto a Bíblia à luz das minhas convicções honestas. E aí Sócrates, responde para ela o seguinte: mas você não poderia interpretar qualquer livro e quaisquer palavras de outro à luz das convicções deles, em vez das suas? E mais adiante, ele diz o seguinte: se você escrevesse um livro para contar aos outros quais são as suas crenças, e eu lesse, e o interpretasse segundo as minhas crenças, que seriam diferentes das suas, ficaria feliz? É exatamente isso, que o Sócrates, de Keft, faz ao longo do livro. Ele analisa as escrituras sem preconceito, já que eles não têm, por ter vivido cerca de 400 anos antes de Cristo, e não ter tido contato com a cultura judaica. E propõe que o leitor faça o mesmo, permitindo que a Bíblia fale por si mesma, sem ser interpretada por uma visão preconcebida ou relativista. E aí, a gente vê mais o seguinte, ali no livro, agora é no História da Vida, lá na página 186, diz o seguinte: será que consegue fazer este distanciamento como o Sócrates de Keft, encarar a Bíblia de frente e com a mente aberta? Talvez você esteja até pensando: está certo, admito que deva existir uma inteligência superior que criou o universo e a vida. Os argumentos cosmológicos e teleológicos me fizeram pensar seriamente nisso, mas não posso concordar com a ideia de que a Bíblia, livro sagrado dos judeus, o Antigo Testamento, e cristãos, seja a palavra inspirada por essa divindade. Quem me garante que ela não revela apenas o modo de pensar dos povos daquele tempo e lugar? Quem me garante que ao longo dos séculos, passando pela mão de tantos copistas, sua mensagem não foi adulterada? E as contradições encontradas em suas páginas? Além do mais, existem outros livros considerados sagrados. Por que pensar que a Bíblia seja superior a eles? Boas perguntas e bons questionamentos, E aí a gente faz uma alusão para você. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, trata-se da maior mentira de todos os tempos. Seus autores ou são impostores ou são lunáticos, que acreditam estar escrevendo sobre a direção de um poder invisível. Mas, se ela for mesmo a palavra de Deus, o que você faria a respeito? Para refletir, Pois bem, lá na página 188, diz o seguinte: a Escritura contém o divino e o humano. A verdade é inspirada por Deus, mas é moldada pelo espírito humano de acordo com o idioma, o ambiente e a inteligência humana de cada escritor.
De seu primeiro livro, lá em Gênesis, né, até o último, Apocalipse, a Bíblia se compõe de 66 livros escritos por cerca de 40 escritores de formação social, educacional e profissional amplamente diversificada. A escrita foi produzida num período de 16 séculos. Todavia, o produto final é um livro harmonioso e coerente. Considere isso, continuando no livro. Se você escolhesse 10 pessoas vivendo ao mesmo tempo na história, vivendo na mesma área geográfica básica, com os mesmos recursos educacionais básicos, falando a mesma língua, e pedisse que escrevesse independentemente sobre o seu conceito pessoal de Deus, o resultado seria tudo, menos um testemunho unificado. Nada mudaria se lhes pedisse para escrever sobre o homem, a mulher ou o sofrimento humano, pois esta natureza dos seres humanos diferir de questões, então, está na natureza do ser humano, né? Diferir as questões controversas. Que mais? Algumas pessoas não sabem distinguir, né, alguns temas, por exemplo, a contradição e a diferença. Por exemplo, um exemplo clássico que muita gente utiliza, né, é o caso do cego de Jericó. Mateus, né, no livro de Mateus lá, ele fala de 2 cegos que encontraram Jesus. Já lá em Marcos e Lucas, eles citam somente um, né? Mas as duas afirmações não se negam, elas são complementares, tá bom? Olha só que interessante que ele coloca aqui, lá na página 189, diz o seguinte: suponha que você esteja falando com o prefeito e o chefe de polícia de sua cidade, lá no prédio da prefeitura. E aí, né, mais tarde você encontra um amigo e conta que falou com o prefeito. Depois encontra outro amigo e diz que falou com ambos, o prefeito e o chefe de polícia. Seus amigos, ao compararem as informações, encontrarão uma aparente contradição. Mas não há nenhuma contradição. Se você tivesse contado ao primeiro amigo que você falou somente com o prefeito, você estaria contradizendo a afirmação que fez ao segundo. As afirmações que você realmente fez para o primeiro e o segundo amigos são diferentes, mas não contraditórias. Do mesmo modo, muitas das afirmações bíblicas são desse tipo. Muitas pessoas pensam que encontraram erros nas passagens que não leram corretamente. Ou seja, é um raciocínio lógico, né? Basicamente a leitura bíblica também. Mateus teve um contato diferente e quis contar de uma forma diferente. Lucas ali, ele conta então de uma forma que só tinha um, né? São coisas bem diferentes, mas não contraditórias, tá bom? E aí, né, a gente vê muitos testemunhos da arqueologia. Por exemplo, a criação, né? Tem um escrito chamado Enuma Elish, datado do século 7, né, antes de Cristo. Ele traz 7 tablets, na verdade, tablets não, né? Tablets, olha só, tabletes de argila que descrevem a criação do mundo dividida em 7 partes, sendo a 7ª correspondente a um dia de descanso. Apesar das diferenças, as semelhanças entre esses mitos e o relato bíblico aponta para uma mesma fonte primordial. Que mais? Lá sobre a queda, né? Um selo mesopotâmico do século 3, né? Do milênio 3, na verdade, né? Antes de Cristo, traz a imagem de um casal sentado em frente a uma árvore, com uma serpente por trás deles. Resquícios dessa história são encontrados em outras culturas, apontando igualmente para um relato primordial. Sobre o dilúvio, como a gente viu lá no capítulo 4, mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo preservam relatos de uma grande inundação que destruiu a terra e da qual foram salvas algumas pessoas num grande barco, né? Que mais? A Torre de Babel. Os zigurates, né, encontrados em Ur, no Iraque, e que eram usados para facilitar o contato dos sacerdotes com os deuses, atestam que o povo de Babel construiu torres com os propósitos religiosos. Além disso, estudos linguísticos têm demonstrado que os idiomas remontam a um trono comum à medida que se recua no tempo. Então, quanto mais para trás o tempo vai, mais, né, a gente enxerga semelhança de língua, né? A língua foi se expandindo através do tempo. E lá em Êxodo, né, estudos indicam que, de fato, houve escravos
semitas no Egito, como atestam pinturas nas paredes das pirâmides, como o caso, né, de Beni Hassan, por exemplo. É um papiro, né, do sacerdote egípcio, e Humper menciona então, inclusive, algumas das pragas que assolaram a nação. Que mais? Temos exemplos aqui, né, dos milagres de Jesus. O historiador, né, por exemplo, o Flávio Joséfo, do primeiro século, historiador judeu, e também o Talmud, né, eles relatam então sobre quem foi esse Jesus, né, que viveu então nesse século aí primeiro, né? Que mais? Vamos ver o que o livro trouxe para a gente também. Bem, a gente vê a questão também, uma questão que muita gente coloca, né, sobre o primeiro homem e a primeira mulher, né? E lá na página 196 diz o seguinte: se Adão é realmente o pai de todos os povos, deveríamos encontrar referência a isso em diversas culturas. O fato é que essa referência foi encontrada numa quantidade maior que o necessário para validar o texto bíblico. Milhares de tabletes cuneiformes foram escavados na região da antiga Mesopotâmia. Muitos desses tabletes trazem semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia. O Dr. Rodrigo destaca uma extraordinária coincidência na forma como os antigos documentos egípcios e mesopotâmicos chamam o primeiro ancestral da humanidade de Adamun, Adanmi, Adapa, Alulim, Alorus, Atum, Adumuzi, né? Entre outros, possivelmente sejam variações ortográficas da forma hebraica Adam. Então, tem muitos relatos aí que a gente coloca então com esse autor, relatos arqueológicos, tá bom? E falando em arqueologia, né, um dos pontos mais interessantes, né, a gente vê no ossuário de Tiago, né? O que foi o ossuário de Tiago? Quem foi Tiago, né? Lá no capítulo não, né? A gente já está no capítulo 9. Então, na página 210, diz o seguinte: o ossuário urna funerária de Tiago data do século I depois de Cristo e traz a inscrição em aramaico Tiago, filho de José, irmão de Jesus, né? No escrito em aramaico estava escrito assim: Yaakov bar Yosef Ashui de Yesuia. Oculto então por séculos, o ossuário foi comprado muitos anos atrás por um colecionador judeu, que não suspeitou da importância do artefato. Só quando o renomado estudioso francês André Leymar viu na urna em abril de 2002 a inscrição na língua falada por Jesus, foi que se descobriu de sua importância. O ossuário foi submetido a testes pelo Geological Survey of the State of Israel e declarado autêntico. Segundo o jornal The New York Times, essa descoberta pode muito bem ser o mais antigo artefato relacionado à existência de Jesus. Que mais? Segundo então, né, o Lemar, a inscrição Tiago, filho de José, poderia não indicar muita coisa, pois era comum naqueles dias escreverem algo assim nas urnas mortuárias. É o complemento, irmão de Jesus, que torna o ossuário de Tiago inédito e especial, pois não era normal colocar o nome de outro parente, a menos que ele fosse famoso bastante para merecer esse destaque. Que mais? E para finalizar, tá bom? Este capítulo, lá na página 212 diz o seguinte: muito mais poderia ser escrito sobre confirmações arqueológicas da historicidade das Escrituras Sagradas, ou mesmo sobre as profecias que ela traz, e que foram e estão sendo cumpridas à risca. Leia, por exemplo, o capítulo 2 do livro de Daniel, e você verá representada por uma estátua a história dos impérios mundiais, desde a Babilônia, passando pela Pérsia, Grécia, Roma e Europa, culminando na implantação dos reinos de Deus. Pesquise também sobre a profecia cumprida a respeito da destruição da antiga Tiro, que hoje está exatamente como previsto nas páginas sagradas, ou da queda da Babilônia e a reconstrução de Jerusalém. Além disso, há cerca de 2000 anos, Jesus pintou um quadro no fim dos tempos,
que é a perfeição da descrição dos nossos dias. Isso aí está lá em Mateus 24, tá bom? Motivo pelo qual muitos cristãos creem que a segunda vinda de Jesus está próxima. A Bíblia, como nenhum outro livro sagrado, possui credenciais divinas. É um milagre em forma de livro. Você já leu a sua Bíblia hoje? O Criador do Universo, o autor da história da vida, quer falar com você e fazer parte da história da sua vida. Bem, desbravador, desbravadora, este então foi o capítulo 9, tá bom? Estamos quase no final, tá bom? Estamos quase encerrando esta série aí de capítulos, né, do livro A História da Vida. Então, fique com Deus e até a próxima. Valeu!